Quando o assunto é estudar para concurso público, olha só, tem um assunto aí que sempre causa desespero na galera, que é o que, gente? Quero ver se você acerta. Obviamente que vai ser aí pontuação, tá? Especificamente o uso da vírgula ou das vírgulas, tá? Então eu quero saber se você consegue acertar essas frases aqui, verdadeiro ou falso, tá? Preste atenção, verdadeiro ou falso. Fica aqui porque o português é na prática e hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre o uso das vírgulas. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia, tá? Olha só galera, hoje no vídeo vamos falar um pouquinho aí sobre o uso das vírgulas, exercício de pontuação para você, tá? Esse vídeo aqui, ele tá numa playlist aqui com outros vídeos com relação à pontuação. Então você assiste esse aqui e depois você faz o quê? Maratona, tá? Maratona, assiste tudo, porque tem mais vídeos sobre pontuação e você vai treinando, fechado? Então aquela nossa frase típica, se inscreva no canal. Para de ser doida! Não, não é essa ainda não, tá? A nossa frase típica é a seguinte, sem mais delongas, bora lá pro quadro verdadeiro ou falso aí com relação ao uso da vírgula ou das vírgulas. Temos aí pra vocês 4 frases, tá? Anota tudo, anota, sério, pega um papel, uma caneta, um caderno, anota, porque não adianta você assistir e ficar sem entender. E depois ficar pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá? Então bora aí pra frase de número 1, pra entender aí se é verdadeiro ou falso. Você já vai respondendo mentalmente e também comenta aqui embaixo que também ajuda muito o canal, tá? Então olha só, a primeira frase diz o seguinte: o local no qual ocorreu o evento apresentava vários problemas, tá? E a grande pergunta é a seguinte: se o trecho em destaque viesse aí entre vírgulas, então vamos colocar aqui as vírgulas, tá? Se viesse dessa forma, tá? Não haveria aí mudança de sentido e nem prejuízo gramatical, tá? Vamos analisar o seguinte, você que já acompanha o canal, você entende que isso aqui que está aqui sem vírgula e depois a gente colocou aí as vírgulas, isso aqui sem vírgula é uma oração subordinada, adjetiva e restritiva, tá? E quando a gente coloca a vírgula, isso aqui automaticamente muda. Então olha só, com vírgula isso aqui vai mudar, com vírgula isso vai virar uma oração subordinada, adjetiva e explicativa, tá? Isso porque no qual ali tá introduzindo uma oração com esse pronome relativo. Então, as orações que são introduzidas por pronomes relativos aí são conhecidas como orações adjetivas, tá? Então ele fala o seguinte: se nesse trecho em destaque a gente aí colocasse as vírgulas, não haveria aí mudança de sentido. O que acontece é o seguinte, galera, quando a gente está estudando o uso da vírgula e também estudando aí as orações adjetivas, fica muito difícil da gente entender qual o sentido que o uso das vírgulas traz ou o sentido quando elas são retiradas, tá? Acontece o seguinte, no qual ocorreu o evento. Se eu estou trabalhando sem vírgula, que é o caso normal, se eu estou trabalhando sem vírgula, significa o quê? Presta atenção. Existem vários lugares, tá? E um local específico aí apresentou problemas. É isso, sem vírgula, a ideia é essa. Agora, quando eu estou aí trabalhando com as vírgulas, significa o quê? Que existia apenas um local. Então quando eu falo assim, sem vírgula, tá? Primeira leitura sem vírgula. O local no qual ocorreu o evento apresentava vários problemas. Sem vírgula significa o quê, ó? Existem vários locais e um específico apresentou o problema. Quando eu coloco as vírgulas, significa que existia apenas um local. E essa informação de que esse local aí, tá? Ele apresentava vários problemas, tá? Faz relação a apenas um lugar. Isso com as vírgulas. Então, o que a gente entende aqui? Não haveria mudança de sentido? Isso aqui, gente, está errado, tá? Porque sim, vai haver mudança de sentido, tá? Agora, quando ele fala assim, ó, nem prejuízo gramatical, bom, de acordo com as regras gramaticais, você colocar ou não o uso da vírgula, isso aí não quebra essa barreira da regra gramatical. O que muda aqui de fato vai ser o sentido. Então, essa primeira afirmação aqui a gente sabe que ela é falsa,
coloca o F aí de falsa, fake. Essa informação está errada. A informação básica aqui é você entender a relação de sentido, com ou sem vírgula. Deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber se você conseguiu entender quando tem vírgula e quando não tem vírgula. Apenas uma questão e muitas informações para você aprender, tá? De fato, estudar vírgula, estudar pontuação, requer o conhecimento das orações subordinadas adjetivas, tá? Se você quiser mais exercício, também deixa um comentário aqui para eu saber e preparar essa aula para você. Agora, bora então para a frase de número 2, e ela vai falar o seguinte, ó. Quando ele nos visitava, levava sorriso a todos nós. Beleza, já tô vendo a vírgula ali. A pergunta vai ser a seguinte: a vírgula aqui no caso número 2, ela foi empregada para separar, olha só, para separar uma oração adverbial, tá? Importante também você estudar o uso da vírgula com relação às orações adverbiais, tá? E ele tá falando que essa vírgula específica, ó, ela foi empregada para separar uma oração adverbial anteposta à oração principal. E ele diz aqui o seguinte, ele fala o seguinte, sendo facultativa nesse contexto, tá? É muito importante a gente entender que, se eu estou falando de orações subordinadas, sejam elas adverbiais, adjetivas, tá? Ou aí substantivas, a gente vai ter a presença de uma oração principal e a oração aí subordinada. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: a oração principal é aquela que não vai apresentar, por exemplo, na adverbial, vai ser aquela que não vai apresentar uma conjunção. Quando a gente está lendo isso aqui, a gente que estuda, tá? Ó, a gente sabe que esse quando é uma conjunção, tá? Então vou colocar aqui, isso aqui é uma conjunção adverbial temporal. Então sim, a gente tem aqui então uma oração subordinada adverbial temporal, iniciando o período que vai ser aí a nossa conjunção, o quando, tá? Então olha só, se eu sei que esta primeira parte aqui, ó, quando ele nos visitava, se trata de uma oração adverbial, né? E a gente sabe que quando a gente tem orações subordinadas, a que tem conjunção é a subordinada, a que está, olha só que interessante, a que está sem a conjunção vai ser a nossa oração principal. Então, olha só, essa vírgula está separando a oração adverbial, ela está anteposta, ou seja, ela vem antes da principal. Isso a gente já está observando. Até aqui, tudo bem, tá? Mas olha só, sendo facultativo nesse contexto da subordinada inicial oração. O que acontece é o seguinte, se a gente está trabalhando aí, estudando aí, vírgula, enfim, orações, a gente sabe que quando a oração subordinada inicia, olha só, ela está iniciando, quando ela inicia aí o período, o uso não é facultativo, tá? O uso, ele é obrigatório, tá? Então, o uso aqui seria obrigatório, não é facultativo. Observe que nessas questões aqui, por exemplo, de verdadeiro ou falso, né, a gente encontra muito aí, por exemplo, no CESP, SEBRASP, né, a gente tem às vezes uma parte daquela informação ali que é verdadeira, mas ali o final ou o início pode estar errado. Nesse caso, quando ele fala sendo facultativo, aqui está errado. Então, verdadeiro ou falso para essa questão, é claro que nesse caso também é falso, essa informação é fake. Facultativo aqui não, tá? Aqui não, aqui é obrigatório. Agora vê se esse professor aqui não merece que você o quê? Se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe um comentário, deixe um coração aqui pra gente. Lembre-se, galera, apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? A gente faz isso aqui com maior amor, maior carinho, a gente pega um tempinho da nossa agenda, tá? E vem fazer conteúdos para vocês aqui na internet para ajudar. Então, se você também quer retribuir esse amor que a gente tem por vocês, se inscreva no canal, tá? Tem uma novidade incrível que eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado, tá? Vai lá para você ver e não perca essa oportunidade, tá? Frase número 3 vai falar o seguinte, tá? A escola, lugar essencial para todos, precisa de mais investimento aí do governo. E a pergunta é o seguinte: as vírgulas poderiam ser substituídas por
parênteses ou travessões. E isso aí, ó, olha a segunda informação, mantendo-se o sentido, ó, e a correção aí gramatical, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a função disso aqui, né? Lugar essencialmente para todos. Então a pergunta é a seguinte, eu poderia fazer isso aqui, colocar travessões ou colocar parênteses, ou fazer isso aqui, né? Eu poderia fazer isso aqui. A pergunta é essa, né? Só que é o seguinte, a gente tem que entender qual é a função de lugar essencial para todos. A gente sabe que lugar essencial para todos, isso aqui é um aposto, tá? Professor, o que é aposto? Eu não entendo, eu preciso aprofundar meu conhecimento nesse assunto. Eu vou deixar na descrição para vocês. Eu já fiz uma aula sobre isso, eu vou deixar na descrição aqui para vocês que vocês possam entender ainda mais, tá? Então, quando eu falo que isso aqui é um aposto, beleza. E o aposto, a gente sabe que ele sim, tá? Ó, com relação à pontuação, o aposto, tá? Ele pode vir sim entre parênteses ou travessões. Então aqui, você entendendo esse conceito de pontuação relacionado ao aposto, né, especificamente aqui nessa questão número 3, você também já consegue acertar. Então sim, deixaria tudo certinho, mantendo o seu sentido e a correção gramatical. Então essa questão aqui, ela é verdadeira, tá? Mas olha que interessante, uma informação aqui, um OBS para vocês. Eu poderia dizer, por exemplo, que os travessões, eles podem ser colocados aqui, e isso traz ao texto, tá? Tô falando do travessão, uma ênfase maior. Isso aqui é uma informaçãozinha, um OBS que eu sei que você curte, eu sei que você gosta, tá? Mas aqui, graças a Deus, essa informação, ela é verdadeira. Eu espero que você do outro lado esteja anotando tudo, tá? Para assim não perder absolutamente nada. E quantas informações você precisa ter aí no seu caderninho ou na sua mente, tá? Você tem que entender que estudar a pontuação tem relação com o estudo das orações, tá? E também alguns termos, algumas funções sintáticas, tá? Tem tudo aqui na descrição para vocês continuarem assistindo essas aulas aqui maravilhosas, tá? É para maratonar mesmo, beleza? Frase aí de número 4 é aquela frase clássica, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? Esse porquê, junto, separado, com acento, quero saber. Vou deixar também até uma aula de porquê aqui, ó. Não tem nada a ver com o assunto, mas se você tem dúvida da utilização do porquê, eu vou deixar também na descrição pra vocês, tá? Professor, frase número 4, bora lá. Frase de número 4, olha só. Todas aquelas pessoas presentes perderam o horário da marcação. A pergunta clássica é a seguinte: a colocação aí, tá, da vírgula após a palavra presente, então digamos que eu faça isso aqui, tá? Não implicaria erro gramatical. Olha o que acontece aqui. Qual é a regra número 1 do uso da vírgula? Eu nunca separo o sujeito do verbo, tá? Então se a gente for pensar nisso, o que acontece? Quem que perderam o horário da marcação? Todas aquelas pessoas presentes. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, tá? Então, olha só, se eu coloco a vírgula ali, eu sei, gente, às vezes, quando a gente está lendo uma frase, e concurso vai cobrar isso, ele coloca uma frase imensa para você ter aquela coisa de respira, coloca a vírgula, mas não é bem assim, né? Eu sei que dá vontade, é só uma vontade, mas vontade é uma coisa que dá e passa, não é mesmo? Olha só. Todas aquelas pessoas, vírgula, perderam horário. Às vezes dá um negócio no coração e a gente quer colocar vírgula. Mas se aquilo ali, se essa vírgula estiver separando o sujeito do verbo, aí é erro, erro. Então sim, quando ele fala que não implicaria erro gramatical, bom, nada disso, tá? Implica erro gramatical sim, a regra número 1 da vírgula. Então esse caso aí de número 4 também é um também é um caso fake, falso. Não separa o sujeito aí do verbo, fechado? Para estudar pontuação, vírgula, não tem que ter medo. Vai lá, faz. E eu já fiz aqui outros vídeos com relação a esse assunto. Então você treinou aqui, passa pro próximo logo, já treina, já vai, ó. Eu sei que você consegue, bora lá. É o teu futuro, você quer aprender, você aprende aqui, é português na prática, tá? Eu gosto de ensinar assim, resolvendo junto com vocês e tá tudo bem. É sobre isso, fechado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.